Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje meditando o capítulo 9 de São Lucas, versículos 43b a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, meditando hoje esse capítulo 9 de São Lucas, dos versículos 43b a 45, nós vemos que as pessoas ficavam admiradas com os ensinamentos de Jesus, os milagres que aconteciam. E diante dessa circunstância, nós vemos que muitos começaram a comparar Jesus como um dos profetas, como um grande profeta que está ali no seu meio. E vendo as obras de Deus que assim realizava, as palavras com ensinamento, que saíam da sua boca, que tocava o coração das pessoas, nós vemos que, diante dessas circunstâncias, Jesus, depois dos discípulos, assim perceberem a sua identidade pela ação de Pedro, que assim manifesta que Jesus é o Cristo ungido de Deus, Jesus começa a ensinar quem é esse ungido, quem é esse Filho do Homem. E o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O anúncio da paixão que aqui é realizado justamente cria um impacto nos discípulos. Um impacto porque a cabeça deles ainda está naquela visão gloriosa, portentosa, de um Messias triunfalista. E Jesus está começando a quebrar toda essa construção idealizada que eles tiveram e começam a trazer eles para a realidade do Senhor, a realidade de Deus. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas a nossa cabeça ela tem uma tendência muitas vezes de desviar da verdade e criar ilusões ou ideais que se tornam coisas que destoam daquilo que está à nossa frente, no nosso cotidiano, da nossa realidade. Mas, diante dessa circunstância, o Senhor nos chama a participar e ver em nossa vida que é necessário, de fato, prestar bem atenção às palavras dele. Porque se nós não atentamos para tudo aquilo que o Senhor coloca para nós, nós podemos criar um Cristo desumanizado e um Cristo que seja personificado aos nossos moldes, não o Cristo da cruz, o Cristo ressuscitado. Tanto que os discípulos não compreendiam e ficavam assim tentando entender, mas não buscavam entrar nesses detalhes, porque tinham medo. Medo porque quando Jesus coloca a realidade na frente deles e a realidade que traz o sofrimento, muitas vezes na nossa vida temos esse medo também. Temos medo diante das circunstâncias que podem acontecer e o sofrimento que bate à nossa porta. E não percebemos que às vezes também pode ser uma oportunidade da visita de Deus. Às vezes é difícil compreender isso, mas os sofrimentos que batem à nossa porta podem ser oportunidades de uma verdadeira exaltação na nossa vida. E aí não percebemos que a libertação que Deus quer fazer muitas vezes. Certas coisas que acontecem são oportunidades que nós podemos ver da mão de Deus em nossa vida. O problema é quando nós deixamos diante do sofrimento, o medo nos dominar, que ele vai nos paralisar e, consequentemente, vai nos impedir de agir e dar o passo para continuar na caminhada com o Senhor. É nesse sentido que nós precisamos ver a grandeza que o Senhor tem em nossa vida e nos chama a participar, porque todos nós
temos parte nesta vida, a vida em Deus, porque Ele assumiu a nossa humanidade, assumiu nossos sofrimentos e levou para a redenção da glória da cruz, mostrando que quando nós ofertamos a Ele, tudo se realiza também na graça, no seu amor, a transformar-nos no caminho de salvação e redenção. Por isso pedimos, Senhor, a graça, sim, do vosso Santo Espírito para que nos faça cada vez mais compreender a sua palavra e assim nos auxiliar a aprofundar os mistérios da nossa salvação e que nos ajude a mergulhar e a deixar que a tua palavra nos ajude a entender tudo aquilo que está no mistério da fé e assim conduzir-nos a cada vez mais experimentarmos em nossa vida a graça da sua glória em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe e proteja e guarde todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom dia.